Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo à JE Talks PRR e Fundos Europeus, um tema que vamos aprofundar também na edição impressa desta semana do Jornal Económico. Hoje connosco teremos dois convidados para analisar aquilo que tem sido o processo de acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência na economia portuguesa, em sobretudo para as empresas. E sem mais demoras, apresento o nosso painel de hoje, Ricardo Val, coordenador comercial da Unit, e Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Antes de mais, agradecer-vos aos dois a vossa disponibilidade para se juntarem a nós nesta conversa. E sem mais demoras, Pedro Dominguinhos, começando por quem acompanha o PRR à escala nacional, neste contexto de aplicação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência na atual conjuntura macroeconómica, como é que estamos neste momento? Antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos, agradecer o convite. A Comissão Nacional de Acompanhamento está a elaborar o relatório anual, que publicará no início de fevereiro, embora neste momento existam um conjunto de dados que já são conhecidos, publicados pela própria estrutura de missão Recuperar Portugal. Nós neste momento temos cerca de quase 11 mil milhões de euros aprovados em termos de investimento, com um número muito significativo pelas empresas, designadamente nas agendas mobilizadoras, um projeto de veras inovador e disruptivo, que esperamos nós seja disruptivo, com a sua concretização para a alteração do tecido empresarial e para a competitividade da economia portuguesa. Depois temos cerca de 1.400 milhões de euros de pagamentos, e aqui gostava de referir um aspecto que é relevante. O PRR é um novo programa europeu, pós-pandemia, para lidar exatamente com as consequências da pandemia, que tem, eu diria, como orientação fundamental os desembolsos de acordo com um conjunto de metas e de marcos que foram negociados entre cada um dos Estados-membros e a Comissão Europeia. E, portanto, o cumprimento desses marcos e dessas metas, que são investimentos ou alterações legislativas, conduz, de acordo com a calendarização pré-definida, aos desembolsos, e neste caso Portugal já recebeu 2 pedidos de desembolso. Depois há uma segunda dimensão que se relaciona com os pedidos de pagamento por parte dos beneficiários finais, empresas, famílias, O Ministro da Economia falou esta semana na Comissão de Orçamento e Finanças e referiu-se brevemente à questão dos pagamentos. Como é que estamos? E, portanto, ou seja, o modelo assenta em 13% de adiantamento e depois, à medida que os projetos vão sendo executados, são solicitados pedidos de pagamento. O ano de 2022 foi um ano de preparação significativo, quer de candidaturas, quer de um conjunto de peças procedimentais, designadamente projetos de execução, concursos públicos, para a elaboração de várias infraestruturas. No caso das empresas e no caso das agendas mobilizadoras, é um processo que decorreu até, eu diria, junho de julho de 2022, foi a avaliação das candidaturas, das agendas mobilizadoras, e até final do ano foram pagos cerca de 79 milhões de euros, no caso das agendas mobilizadoras, esperando-se que até fevereiro, março, sejam pagos mais cerca de 150, 160 milhões de euros. Há depois um outro conjunto de iniciativas relacionadas com a descarbonização da indústria, que tem um impacto muito significativo e que está em sede de avaliação e que espera que durante o mês de janeiro, no caso dos roteiros para a descarbonização e também no caso dos apoios diretos às empresas, possa ser concretizado. Há depois, ao nível da Bioeconomia, 3 consórcios que já foram aprovados e que já assinaram um contrato, geridos pelo Fundo Ambiental, 3 consórcios com projetos na ordem dos 130 milhões de euros e também o apoio à bioeconomia sustentável e gases renováveis, que as candidaturas estão em fase de concretização após as reclamações. E, portanto, há um conjunto muito significativo de projetos que estão ou já a iniciar no terreno ou em fase de avaliação, e os pagamentos, como era expectável, estão a um nível mais reduzido face ao investimento. Eu consigo compreender que, do ponto de vista empresarial, e sobretudo é que a seguir à pandemia veio a guerra e todos os impactos motivados pela crise energética, pela inflação, que as empresas necessitem de maior liquidez para esse mesmo projeto. Há ainda um outro aspecto, e para terminar essa primeira intervenção, que se relaciona com o Banco de Fomento, onde, eu diria, os problemas são conhecidos,
houve mudança da administração, há um novo impulso que gostava de referir, um novo dinamismo. A Comissão Nacional de Acompanhamento teve a oportunidade de já reunir com a nova administração e mesmo no dia 17 de janeiro foram lançados os 2 últimos programas relacionados com a capitalização empresarial, o Deal by Deal e também um novo Venture Capital na ordem dos 200 milhões de euros cada um desses programas, e que se é fundamental que esses projetos cheguem à economia real e que as empresas possam beneficiar naturalmente desses programas de acordo com as suas necessidades. Muito obrigado, Pedro Dominguinhos. Ricardo Val, é referido e bem que o PRR e outros fundos europeus não foram desenhados para responder a uma crise inflacionária que decorre do conflito na Europa, foram desenhados sim para responder a outros desafios estruturais. Como é que pensa que estes fundos, que impacto é que eles terão na economia real portuguesa este ano, quando olhamos para um cenário não tão otimista quanto gostaríamos? Olá, viva. Agradeço o convite para estar aqui presente no talk. Duas coisas distintas. O impacto dos fundos na economia, isso é por demais evidente. Estudos ainda do tempo do Ucrânia, ou melhor, estudos relacionados com os fundos do Ucrânia provam que todos eles cumprem os objetivos a que se propõem e permitem alavancar a economia nacional. Aliás, é de forma muito clara que a nova SBE diz que Portugal converge com a União Europeia por força dos fundos. Sem os fundos haveria uma divergência. Este é um ponto. Outro ponto relacionado com a questão inflacionária. O grande ponto aqui, do ponto de vista empresarial, e permitam-me perceber toda esta dinâmica de números macro, mas permitam-me colocar aqui a discussão um bocadinho mais ao nível empresarial, mais ao nível do dia a dia. A grande questão aqui é: eu, empresário que a minha empresa submeteu uma candidatura, ou que eu tenha aprovado e está em fase de execução de investimento, tenho neste momento uma realidade que diz o seguinte: os preços aumentam, o valor do investimento vai necessariamente aumentar, mas existe uma limitação, que eu entendo, compreendo, associada ao valor do investimento que coloquei na candidatura, há um ano atrás, por exemplo. Há um limite de apoio associado a uma percentagem sobre esse valor de investimento e, portanto, eu fico aqui com um problema ou uma questão para resolver, que é: eu tenho uma candidatura de 100 com um apoio de 50, mas, na verdade, quando chega à fase de execução, os meus 100 já estão no mercado a 120 ou a 130. E isto pode criar aqui alguma entropia naquilo que importa verdadeiramente nos fundos comunitários e no PRR, que é executar o investimento, porque só a execução é que alavanca todos os outros números. E é necessário as entidades gestoras e o governo em particular encontrarem uma solução que permita mitigar este impacto e esta diferença de valores entre o valor que eu tenho agora que comprar e que investir nos meus equipamentos e o valor que orçamentei na candidatura à data em que eu submeti. Eu sei que, por exemplo, o Ministério da Agricultura, no âmbito do PDR, já permite cobrir este aumento percentual de determinadas rúbricas de investimento por, à custa de outras rúbricas. Se eu tiver um rol de investimento de uma vintena de rúbricas de investimento, eu posso eliminar algumas e, com essa eliminação, cobrir o custo das restantes. É uma forma de mitigar este problema. É uma forma. Poderá não ser suficiente nos casos em que o investimento faça sentido e só possa ser feito do ponto de vista tecnológico como um todo. E que me impeça a mim de eliminar determinado equipamento a favor da alocação da verba desse equipamento ou outro equipamento que, entretanto, aumentou de preço. E, portanto, se tecnologicamente não fizer sentido depois para a implementação no chão de fábrica, a solução já não poderá ser esta. E deixo aqui esta nota para que se procure uma solução precisamente para mitigar este aumento.
Pedro Dominguinhos, feito este ponto de situação daquilo que é o cenário empresarial, portanto, há aqui preocupações claras que se prendem com a inflação associada ao tempo que alguns destes processos levam, aos fundos que já terão sido atribuídos e, por outro, a novos concursos que irão abrir no futuro próximo. Prevê-se uma execução plena e sem precalços do PRR, ou este cenário em que nos encontramos há quase um ano, com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, traz aqui condicionantes que não se conseguiam antever e que não se conseguem já contornar? Os planos de recuperação e resiliência, e no caso português, foi assinado em julho de 2021 e, portanto, já havia alguns, eu diria, no ar, algum aumento dos preços e dos custos, se bem que, naturalmente, a invasão da Ucrânia pela Rússia potenciou aqui um exacerbar, sobretudo no nível dos custos da energia. Tanto que já foram criados alguns mecanismos paralelos, como apoio às indústrias intensivas em gás, para obviar a esse tipo de situações. O que está a ser feito neste momento é uma inventariação do aumento dos custos, porque está também a ser preparada a reprogramação do próprio PRR. Nós, vou-vos dar um exemplo, nas várias medidas que temos acompanhado, por exemplo, ao nível daquelas que implicam construção, estamos com um aumento médio de custos na ordem dos 30%. E os programas têm um investimento pré-determinado, de acordo com aquilo que foi negociado com a Comissão Europeia. Eu consigo perceber estes desafios, a própria Comissão Nacional de Acompanhamento tem feito algumas recomendações. Agora, do ponto de vista financeiro, há um teto que é definido, embora nas várias rúbricas muitas vezes existe essa flexibilidade para negociar o orçamento global. E, portanto, as agendas mobilizadoras foram negociadas a partir de julho e, portanto, já foi possível incorporar aqui algum aumento de preços que já se estava a verificar. No âmbito da reprogramação, estão a ser definidas algumas métricas e a própria Comissão Europeia já aceita que possa haver uma reprogramação de acordo com o dinheiro disponível, e eu recordo que Portugal recebeu mais 1.634 milhões de euros, fruto da revisão do PIB em 2021, mais cerca de 700 do Repower EU, e ainda pode utilizar empréstimos, caso seja essa a decisão política do governo. E, portanto, vamos tentar Parece que será essa a decisão política? É assim, neste momento não posso dizer que sim nem que não. Há cerca de menos de um mês, o governo espanhol aprovou a reprogramação do seu PRR e mobilizou todos os empréstimos que tinha ao seu dispor para reforçar as componentes mas do num PRR. orçamento, num executivo e num orçamento focados nas contas certas, palavras muito repetidas pelo Ministro das Finanças, acha que há essa janela, há essa Eu acho que há alguma possibilidade? margem de manobra, até porque, repare, as condições do empréstimo no âmbito do PRR, neste momento, são mais favoráveis do que o Estado e a República Portuguesa ir ao mercado. E, portanto, é aqui, naturalmente, essa gestão política que tem que ser feita, dentro, naturalmente, dos objetivos políticos, e aí será o Governo, naturalmente, a defini-los, como é óbvio. A nós, enquanto Comissão Nacional de Acompanhamento, em alguns investimentos isso faz sentido. E deixe-me dar-lhe alguns precedentes que já foram decididos. As obras do metro de Lisboa, por exemplo, já foi acordado que teria que existir um aumento dos custos, porque exatamente aquilo que o Ricardo dizia há pouco, houve um aumento das matérias-primas, designadamente a questão do aço, mas outras também, e que isto foi naturalmente acomodado. Mas no alojamento para o ensino superior, foram aprovados mais projetos e o Estado, o Governo, decidiu acomodar esses 72 milhões de euros adicionais no Orçamento de Estado e, portanto, há alguma margem de manobra dentro daquilo que é a orientação política. E, portanto, temos que ter em atenção que os diferentes beneficiários têm aqui um risco que assumiram quando se candidataram e que também que há um valor que foi definido na negociação com a Comissão Europeia, que agora eventualmente pode ser revisto na reprogramação, que pode tentar acomodar alguns desses aumentos de custos, sobretudo naquilo que a Comissão Europeia já definiu como prioritário, que são os custos relacionados com a construção e também ao nível do aço, que são evidentes. Ricardo Val, que acompanhou, imagino, na Unit alguns processos de candidatura e tem acompanhado também a atribuição. Quais têm sido as principais dores dos gestores e das empresas nesse momento de elaboração de candidaturas, da fase de negociação e agora na parte da atribuição? Há queixas a registar?
Começando pelo fim do processo, que é na parte da execução, eu acho que o principal problema neste momento é de facto a questão do aumento do valor do investimento. Entendo perfeitamente o que o Pedro Domingos dá nota, da reprogramação, das negociações. O ponto aqui é que os tempos necessários para essa negociação são substancialmente mais extensos do que os tempos dos empresários. E isto significa que poderemos e corremos o risco, e vamos sentindo isso, de que haja uma certa vontade na desistência dos projetos, porque há uma decisão que tem que ser tomada, ou se avança com o investimento ou não se avança com o investimento. Estou a falar já numa fase de candidatura até aprovada. Mas para avançar com o investimento, isso implica um aumento do valor do investimento real face ao orçamentado e, portanto, a taxa de esforço do empresário é maior. E, portanto, ainda que entenda toda esta dinâmica macro que Pedro Domingos explicou, e faz todo sentido, e é onde tem que ser, a verdade é que depois os tempos do dia-a-dia empresarial são muito mais curtos e, portanto, há decisões que têm que ser tomadas. Do ponto de vista de candidatura, dando aqui nota que se trata de um projeto de investimento devidamente enquadrado, pensado, estruturado pelo empresário, o projeto per si, o projeto na empresa, e com as fontes de financiamento devidamente salvaguardadas, pensando única e exclusivamente na questão processual de candidatura, e em particular até em algumas candidaturas no âmbito do PRR, existe aqui alguma dificuldade de compreensão dos requisitos e de alguns critérios de elegibilidade. Vou dar um mero exemplo. O famoso sobrecusto associado muito às candidaturas do descarbonização obrigou aqui a um partir pedra significativo, a algum entendimento e desentendimento sobre estas questões. Por outro lado, o próprio período, a própria janela temporal de candidatura, Foi reduzida. por vezes é curto face às necessidades associadas à própria candidatura, à documentação técnica da própria candidatura. Mais uma vez, como exemplo, na primeira fase no primeiro período de candidatura do descarbonização da indústria, a avaliação ex ante, peça fundamental e obrigatória para a própria candidatura, demora o seu tempo a ser executada. É uma avaliação técnica que tem que ser feita na indústria, demora o seu tempo pelos técnicos, mas não haverá muitos técnicos capacitados para o fazer. E, portanto, tivemos situações em que o estudo estava a decorrer, mas claramente, esta avaliação ex ante estava a decorrer, mas claramente não ia ficar pronta a tempo da data limite de candidatura, precisamente por força da janela temporal das mesmas. Ainda que, pontualmente e com alguma regularidade, as mesmas sejam distendidas. Este será o tópico principal relacionado com o processo de candidatura. Mais à frente, não pego tanto na questão dos momentos de pagamento, porque a questão do momento de pagamento ou do reembolso deverá estar devidamente acautelada na estruturação financeira do próprio projeto e, portanto, como são prazos que não se controlam, prazos de reembolso que não se controlam, o empresário tem necessariamente, e nós apoiamos nesse sentido, tem necessariamente que pensar em alternativas muito relacionadas com a tesouraria. Volto ao ponto que é o aumento do custo por força da inflação. Agora, se me permitir, só aqui acrescentar algo que o Ricardo Val referiu e que é fundamental. Nós temos vindo a sugerir, por um lado, o aumento das equipas ao nível da avaliação, para diminuir o tempo da avaliação, porque isto é fundamental, e o exemplo da descarbonização é bem um exemplo da necessidade de celeridade que tem que ser imprimida a todo o processo. Nós, as candidaturas foram submetidas, se não estou em erro, a 31 de julho, e hoje é dia 18 de janeiro, quando estamos aqui a fazer a gravação e não há decisões. E este é um aspecto fundamental. Mas também na descarbonização, e fruto de uma reunião que a Comissão Nacional de Acompanhamento teve com o IAPMEI, o segundo aviso incorpora duas
alterações que, na nossa opinião, eram fundamentais. Por um lado, permitir os projetos de relativa pequena dimensão, até 200 mil euros, que são muito mais simplificados, e depois não exigir a auditoria energética que se exigia na primeira fase, para esses projetos mais simplificados, mas apenas a comprovação documental. E isto está a potenciar, de dados que estamos vindo a acompanhar, um aumento significativo do número de candidaturas face à primeira fase e, sobretudo, de pequenas e médias empresas, que sabemos que é essencial ao nível da indústria. Portanto, esse é um aspecto essencial. Nós temos vindo a recomendar às próprias entidades que lançam os avisos que façam discussão pública. O Banco de Fomento, nesses últimos 2 instrumentos, colocou, o prazo foi curto, mas havia uma meta que era até final do ano tentar publicar os avisos, mas lançou a discussão pública a todos os interessados. Eu acho que isso pode ser uma excelente medida de como nós permitimos o envolvimento e as próprias empresas começam a poder preparar-se para as candidaturas que têm que fazer, que em muitos casos são complexas. E todas as relacionadas com a descarbonização são muito complexas. O Ricardo falou na questão do que é o sobrecusto. Isto tem a ver, é uma questão muito técnica, não vamos aqui abordar, mas tem a ver com aquilo que são as regras definidas na própria União Europeia, o diferencial entre a energia ou a tecnologia verde e a tecnologia, eu diria, menos verde. E isto é muito difícil de comprovar. É preferível definir uma metodologia semelhante, não é exatamente igual, a custos simplificados, mas dizer exatamente o que é que se paga a mais, para o empresário ter uma maior certeza do ponto de vista também do investimento que está a fazer. Portanto, a Comissão Nacional de Acompanhamento tem estado muito atenta a estes aspectos e acompanha aqui claramente as preocupações da indústria, até porque os processos, os tempos de decisão, muitas vezes podem fazer com que as empresas possam, naturalmente, equacionar se continua a fazer sentido continuar a investir naquele projeto que tinham previamente identificado. Ao nível dos pagamentos, aquilo que temos apelado, sobretudo no caso ao IAPMEI e ao Fundo Ambiental, porque são os dois grandes beneficiários que lidam com as empresas, é que definam modelos de acompanhamento com o envolvimento dos beneficiários finais, onde a questão dos pagamentos seja devidamente planeado e as exigências em termos de orientações técnicas para esses mesmos pagamentos e para a validação da despesa também sejam pré-conhecidos, que é para, naturalmente, os empresários e as empresas poderem avaliar as suas necessidades de tesouraria de acordo com o projeto de investimento. Ricardo Val, então só para terminar, tocou aí numa questão pertinente, que é a necessidade que alguns gestores ou empresas terão de repensar a sua tesouraria este ano. 2023 será, como já sabemos, um cenário de despesa para a maior parte das empresas, não falando aqui naturalmente dos cidadãos. Como é que devem os gestores estar a aplicar estes apoios que vão ou não receber em sede orçamental para garantir que existe aqui alguma estabilidade e sustentabilidade a nível de tesouraria, garantir que não caem no sobreendividamento, que é o que poderá acontecer para algumas empresas de dimensão mais pequena? De forma muito resumida, os apoios são fundamentais e poderão ser críticos, mas honestamente deverão estar numa segunda linha de preocupação. A primeira linha de preocupação deve ser o negócio, o ponto de situação do negócio, para onde é que o empresário quer levar a sua empresa, que plano de desenvolvimento tem, que investimento é que necessita fazer para atingir os objetivos a que se propõe no médio e longo prazo, e com base nisto, com toda esta ideia de investimento muito bem estruturada, entrar em novos mercados muito bem pensados, se sim, se não, prós e contras. Só depois disto é que se deve olhar para as várias possibilidades de apoio, seja no âmbito do PRR ou do Portugal 2020 ou 2030, como uma alternativa agradável, entre aspas, de financiamento do projeto de investimento. O que significa que se não for uma pressão no dia a dia, uma pressão de tesouraria, o momento do recebimento do apoio, e não é pressão, porque isto foi devidamente acautelado numa fase prévia, isto significa que se o reembolso vem hoje ou se vem daqui a um mês, é relativamente irrelevante para as empresas. O detalhe aqui é que, por vezes, identificamos isso, a existência do reembolso é condição crítica para a continuidade do investimento. Isto é
é um problema potencial, sobretudo, como dizemos desde o início, num momento de inflação, porque esta matemática que foi feita há meio ano, há um ano, com a inflação, esta matemática sai errada e, portanto, o foco deve estar no negócio, de como se fazer a gestão, nomeadamente a gestão de tesouraria do negócio per si, e tudo que vier de apoio comunitário no âmbito do PRR, Portugal 2030, é apenas um facilitar financeiro e de tesouraria ao próprio negócio e ao próprio investimento. Muito obrigado, Ricardo Vale e Pedro Dominguinhos. Chegamos, infelizmente, ao fim do nosso tempo, mas os nossos leitores e espectadores poderão aprofundar mais sobre este tema na edição impressa do Jornal Económico. Obrigado também a si que esteve a acompanhar desse lado. Já sabe, como disse, pode recordar e aprofundar este tema já a partir de amanhã, sexta-feira, na edição impressa e em jornaleconómico.pt, onde estão também outras talks e outros programas do JTTV para ver sempre que quiser. Da nossa parte, fique bem e até para a semana.